O Grêmio faz primeiro tempo muito ruim e com isso é derrotado pelo Vasco. Um jogo onde o Grêmio fez um primeiro tempo desastroso, logo no início do jogo já saiu perdendo, uma jogada que veio um lançamento longo e o Pavon defensivamente foi muito mal, o Grêmio teve muitos erros de passe, o Leonel Pérez dessa vez foi mal, o Balbuena muito mal e muito devagar também dentro do jogo, muitos erros de passe, e ali o Cuiabano já abre o placar para o Vasco depois de um desvio também no Thiago Mendes. E depois de uma pausa técnica, onde os jogadores do Grêmio conversaram, tentaram melhorar, logo na retomada, muitos erros de passe, e aí o Grêmio já tomou 2-0, um cruzamento do Cuiabano, e o David sozinho na área fez o 2-0. Depois o Carlos Vinícius até fez um golaço, um gol que mostra extremo repertório ali dentro da área, mas ficou nisso e o Grêmio saiu derrotado. E já tem gente pedindo a demissão do Luiz Castro depois dessa derrota. O Grêmio é um dos piores visitantes do campeonato, tem uma dificuldade enorme fora de casa. E aí a pergunta que eu deixo pra você é a seguinte: realmente faz sentido pedir uma demissão do Luiz Castro? E antes de falar o que eu penso, eu já queria pedir pra você se inscrever e ativar o sininho pro YouTube sempre te mandar os vídeos novos. Já respondendo a pergunta com o que eu penso, não faz o menor sentido pedir demissão do Luiz Castro. Eu sei que é uma derrota ruim, eu sei que fora de casa o Grêmio tem muitas dificuldades, o Grêmio é um péssimo visitante nesse Brasileirão, e esse jogo contra o Vasco era um jogo que dava pra vencer. É um Vasco em um processo inicial do Renato Gaúcho. É um início absurdo, é verdade, é um início fantástico, onde já venceu do Fluminense, onde já venceu do Palmeiras, onde empatou com o Cruzeiro fora de casa e agora vence do Grêmio. É um início sensacional do Renato no Vasco. Mas dane-se. A gente torce pro Grêmio, a gente tem que analisar o Grêmio. E era um jogo que o Grêmio é um time que na teoria está mais pronto do que o Vasco. O Grêmio é um time muito forte. Dava pro Grêmio vencer. Só que o Grêmio entrou desligado. O Pavon fez um jogo tenebroso. Eu vou fazer um vídeo só falando da parte defensiva do Pavon. Ofensivamente, principalmente no segundo tempo, ele cresceu, mas defensivamente um desastre. O Leonel Pérez muito mal no meio de campo. O Noriega, a impressão que dá é que o Noriega renderia muito mais nesse jogo do que o Leonel Pérez. O Balbuena até teve alguns passes bons visando o Amuso, atravessando esse meio do campo. Teve passes interessantes, eu admito isso. Mas teve muitos erros de passe e correndo para trás muito devagar também. Então, de fato, o Grêmio foi muito mal dentro do jogo e saiu derrotado tomando 2 gols bestas. O primeiro gol é de um tropeço do Pavon e de um erro de passe na origem da jogada, de um cruzamento ruim do Caio Paulista, inclusive. E aí o segundo gol também, logo depois de outros erros de passe do Grêmio, o Pavon, ao invés de fechar o Cuiabano, ele vai com medo indo pro meio da área, dando toda a liberdade pro Cuiabano. E aí ele cruza e ninguém marca o David no meio da área. Assim, simplesmente erros de posicionamento e tomada de decisão dos jogadores. Então, assim, tem coisas para melhorar nesse time do Grêmio. Esse foi o pior jogo do Pavon nessa posição de lateral direita, sem dúvidas. O Balbuena muito mal também, muitos erros de passe. O Leonel Pérez também não foi bem. O Grêmio, no geral, jogou mal. Mas não é por isso que tem que interromper o trabalho do Luiz Castro. É um grande técnico, ainda mais nessa pausa da data FIFA. É tempo para treinar, corrigir os erros. É um grande técnico, a gente tem que ter paciência. Eu não acho que sair demitindo o técnico, trocando técnico, demitindo o técnico, trocando técnico, seja a solução. A gente tem que ter consciência que o Luiz Castro é um baita técnico. E ele de fato é. Ele é melhor do que eu esperava. Pelas entrevistas dele, as expectativas que eu tinha em relação a ele, é melhor do que eu esperava. Então, é ter paciência e dar tempo para ele fazer esse time do Grêmio funcionar, porque ele é bom. Independente do que esteja aparecendo no campo e nos resultados até agora, acho que neste momento, principalmente, tem que ter paciência. A não ser que o Grêmio emendasse 4, 5 derrotas seguidas, o que não é o caso, aí poderia começar a questionar isso. Mas ele é bom. Enfim, foi esse o vídeo. Valeu e falou!